Os amigos, boa tarde. Nós vamos então iniciando os nossos trabalhos em nome do Cristo, sempre com as nossas recomendações do que o plano espiritual pede para nós, que nós prestemos bastante atenção em todo o trabalho que vai ser realizado, principalmente na exposição que é feita, que é quando eles aproveitam para nos inspirar os pensamentos, a palavra da oradora, em relação às questões que nós vivenciamos no dia a dia. Então, não só o tratamento que nós recebemos aqui na casa, mas também o conceito, né, a ideia para nós modificarmos e vivermos melhor dentro da lei de Deus. A casa tem uns avisos aqui. Nós temos o nosso departamento social, que atende cerca de 300 pessoas, divididas em famílias, né? Das 60 famílias são atendidas com cestas básicas e outras coisas também. Então, nós estamos sempre pedindo, né, doações de alimentos, tal. Nós temos a cada segundo sábado do mês é dada a cesta básica. Aqueles que quiserem vir conferir, né, participar também, é dada a cesta básica, ou uma palestra, ou passe, todo o tratamento às famílias. Segundo sábado de cada mês, às 10 horas da manhã. E a área doutrinária, nós temos trabalho quase todos os dias, domingo às 10 horas da manhã, palestra e passe, e mais a evangelização infantil. Podemos trazer nossas crianças. Segunda-feira, 8h15, palestras e passe. Terça-feira, 8h15. Quinta-feira, 8h15. Sempre trabalhos, palestras e passes abertos. Sábado, esse trabalho de hoje, às 17 horas. E quarta-feira à tarde, às 14 horas também. Então, nós vamos, nosso plantão de atendimento de segunda, terça e quinta, às 7h15. Quer atender ali, Leandro? Às 7h15. Quarta-feira, às 1h15 e domingo às 9h30, o plantão de atendimento. Então, nós vamos agora a nossa prece de início dos trabalhos. Tudo bem, Leandro? Vamos fechando os nossos olhos. Nos ligando com Deus, nosso Pai, Criador, fonte de amor, de sabedoria, de bondade, todos os benefícios que nos chegam através do Criador, que equilibra todo o universo pela lei de amor. Nós te agradecemos, Senhor, o dom da vida, por podermos estar presentes, atuantes, por estarmos bem, conscientes. Te agradecemos, Senhor, por estarmos caminhando para frente, resolvendo nossos problemas e progredindo no Teu amor, na Tua sabedoria. Vamos nos tornando pessoas melhores, graças ao Evangelho. Agradecemos por tudo. Nós vamos iniciando os nossos trabalhos hoje, acompanhando a Raquel, que irá fazer a palestra para nós. Uma boa tarde a todos. O capítulo 13 do Evangelho nos traz que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. É uma das bases da caridade. Quando nós vamos nos reportar falando de caridade, nós sabemos a dificuldade imensa que nós encontramos tanto em falar como em agir de forma caridosa. Porque nós temos uma vaga noção de caridade. Quando nós nos pomos a procurar saber o que é
nós vamos logo nos deparar com a questão religiosa. Porque é dentro da religião que se fala muito em caridade. Só que não é bem assim. A caridade, ela é um ponto de vista divino, mas nós exercermos o bem, seja lá a hora que for, com quem for, em qualquer situação, é uma questão de dever. É uma questão de evolução natural da nossa parte. É uma atitude que deve ser, não deve ser, aliás, premeditada. Aí sim, é a verdadeira caridade. Isso, nós não precisamos de religião para praticar. Mas é dentro dela, dentro da religião, que nós vamos aprender a exercitar a dita caridade. E uma das coisas que faz com que a gente pressuponha que já está partindo para o sentido direto da caridade é fazer o bem sem ostentação. Não vamos nos julgar assim as últimas das criaturas, porque nós ainda não conseguimos fazer isso. Muitos de nós não conseguem. Por que não dizer que todos nós não conseguimos? Ou conseguimos, vez ou outra, fazer alguma coisa sem precisarmos ostentar. Então, esse alto e baixo que parece, não é? Parece, poxa, mas tem hora que a criatura, ela age tão corretamente de acordo com as leis divinas. Nossa, ela já é caridosa. De repente, ela comete uma atitude assim, onde ela entra com a ostentação. Poxa, ela não é caridosa. Não é nada disso. Acontece que nós estamos em exercício. Nós somos aqueles espíritos que estamos em constante aprendizado e exercitando aquilo que nós vamos aprendendo. Então, é lógico, nós não vamos acertar todo dia. É difícil. Se nós começarmos a acertar todo dia, nós não precisamos mais exercitar. É sinal de que nós já aprendemos e assunto encerrado. Mas ainda não é o nosso caso. Nós precisamos que alguém perceba o bem que nós fazemos. Por quê? Porque somos vaidosos, orgulhosos, nós gostamos. Não é só isso. Nós até podemos já estar baixando o facho em relação a isso. Mas nós precisamos de incentivo, estímulo, motivação. E às vezes nós pegamos esta ostentação que nós mesmos provocamos e temos o retorno dela, como uma motivação para continuarmos agindo daquela forma. Então os espíritos superiores e Deus aprova que nós continuemos tendo esse estímulo e essa motivação, porque nós precisamos. Porque senão nós vamos parar de agir assim. Nós vamos achar que não vale a pena. Porque nós ainda somos assim. Nós não conseguimos sentir dentro de nós que um bem causado a alguém, a outra criatura, não é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação cristã. O nosso dever cristão. Nós não sentimos dessa forma. Não, nós queremos, além de ostentar, nós queremos ser reconhecidos e, detalhe, nós queremos o troco também. Nós fazemos o bem, nós queremos que todos saibam que nós fizemos e nós queremos também receber o bem, porque afinal nós fizemos o bem. Se eu fiz, eu fui tão boa, eu fui tão caridosa, eu fui tão correta, perante Deus, perante Jesus, eu tenho que ter o bem também. Infelizmente, nós ainda pensamos assim. Se não de forma consciente e não visível, mas lá no fundo de nós ainda pensamos dessa forma. Pode ser até inconsciente, mas nós aprendemos o quê? Até na própria doutrina espírita. Nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que com o bem, plantando o bem, nós colhemos o bem. Então, nós temos que começar a fazer alguma coisa boa para colher essa coisa boa. Então, nós começamos nessa atitude com interesse, sim. Nós somos, nesse ponto, interessados no nosso bem. Eu vou fazer isso, né? Porque é bom, vai me trazer coisa boa se eu fizer. Não tem importância. Deus perdoa. Até a hora em que a gente aprender que aquilo tem que ser natural. Deus deixa que a gente vá fazendo, vai praticando, vai fazendo. Que tem uma hora que nós vamos estar tão habituados àquela prática, que já não vai ser mais uma coisa forçada, vai ser natural. Então, não tem problema.
Não vamos nos achar as últimas das criaturas por não conseguirmos ainda fazermos determinadas coisas sem ostentar. Não, faz parte da nossa natureza, faz parte. E é nessas ostentações, às vezes, que nós também levamos os nossos tombos. É bem por aí. Por quê? Porque o Pai permite que nós possamos aprender com alguns tombos também, para nós sabermos que não é daquela maneira que se age. Por quê? Porque tem uma hora que nós, espíritos na nossa condição, se nós estivermos sempre ostentando o bem que fizermos, e estivermos recebendo a gratidão, né, o troco por esses bens realizados, nós vamos nos envaidecer. Nós não vamos entender, nós vamos nos envaidecer com certeza. Nós vamos acharmos assim, nos acharmos as melhores criaturas do mundo. Então é onde o Pai às vezes faz com que a gente caia, dê um escorregão e fala, não é bem assim, não é bem por aí. Saiba que nós temos obrigação de agir assim. Mesmo porque, às vezes, nós não cometemos o bem nem conosco, que dirá com o outro. E a gente sabe que esse bem tem que começar com a gente. Porque ninguém dá o que não tem. Se nós não tivermos o mínimo de amor próprio, não confundir amor próprio com orgulho, são coisas totalmente diferentes. O amor próprio, ele faz parte da autoestima. Se nós não tivermos isso, como é que nós vamos poder propiciar esse tipo de coisa para outra pessoa que estiver precisando? Se nós não tivermos alegria, o mínimo de tranquilidade, o mínimo de confiança no dia de amanhã, em Deus, como é que nós vamos passar isso para alguém? Ainda mais quando nós nos dizemos cristãos, né, cristãos mesmo de carteirinha, não, convictamente cristãos. Adentramos a doutrina espírita que nos ensina tanto que é através do conhecimento, é através da reforma moral que nós vamos chegar a um patamar mais elevado. Se nós não continuarmos pensando e agindo dessa forma, nós não vamos chegar realmente a lugar nenhum. Então, é interessante, nós temos que partir do pressuposto do conhecimento, e através do conhecimento nós vamos passando isso adiante. Mas, agir, nós sabemos que é uma coisa que pode estar muito distante, mas não tem importância. Não tem importância, porque o nosso tempo é eterno, e se hoje nós somos teóricos, amanhã com certeza nós vamos cair na prática. E o segundo item desse capítulo, ele fala de algo que é comum a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Os infortúnios ocultos. Existem certas situações da nossa vida que, se nós não prestarmos atenção, ela realmente passa desapercebida e nós não vamos aprender com aquilo. É interessante como algumas calamidades de ordem coletiva, ela atinge a nossa parte mais sensível. Por que será, né? Por que será que essas tragédias que abalam a Terra, não vamos nem falar de humanidade, vamos falar só do nosso planeta, conseguem abalar todo mundo? Aqueles que estão envolvidos diretamente, os que estão envolvidos indiretamente e os que estão distantes também. Porque hoje, através da mídia, nós tomamos conhecimento de tudo isso que acontece. E, de uma certa forma, nós paramos para pensar. E as criaturas pensam de diversas maneiras em relação a isso. Chega a ser até engraçado. Alguns comentários e alguns pareceres que a gente ouve quando acontece algo dessa amplitude, desse tamanho. Tem aqueles que se tornam não. Eu ia dizer que se tornam descrentes. Não. Não existe o se tornam descrentes. Né? É que a criatura, na verdade, nunca foi. Então, aquele pouquinho de fé que ela já estava começando a adquirir, ela perde numa situação como essa. Porque ela não entende o porquê que aconteceu aquilo. Por que criaturas ditas inocentes desencarnam em determinados terremotos, tragédias em acidentes aéreos, enfim, grandes incêndios, calamidades de todas as espécies. Inocentes, né? Logo se lembra da criança. Por que a criança
tem que passar por isso? Por que aquela criatura que não tinha nada a ver com aquele momento, naquela determinada hora, teve que passar por aquilo? Então as pessoas, não, Deus é injusto, onde já se viu, não pode passar por um negócio desse. Outros, então, reforçam ainda mais a sua fé, lembrando daqueles que poderiam ter passado pela tragédia e não passaram, se livraram da tragédia. Olha, porque será, né? Deus pôs a mão. Aí vai lembrar, né? Deus pôs a mão. E dentro da doutrina espírita, conhecendo o porquê que essas coisas acontecem, ou a gente para pensar e reflete em cima disso, reforçando a nossa fé e vendo que só acontece com aquele que teria que ter acontecido, ou então com o imprudente. Não vamos dizer que isso não existe, gente, porque existe. Existem determinadas imprudências que o plano espiritual superior não consegue evitar. Isso existe. Existe aquele teimosinho que estava lá na hora errada, né? E acabou acontecendo. Mas para isso, a gente precisa estudar e procurar saber a relatividade de cada caso, a individualidade de cada espírito, de passar ou não por isso, de ter ou não essa necessidade. Então, são momentos em que a gente reflete e começa a estudar, e em busca de esclarecimento dessas dúvidas, do porquê que isso acontece. Então, esse tipo de acontecimento traz muitas pessoas para as religiões. Muitas, elas passam a entender a partir daí. E, por incrível que pareça, é em maior número os que vão buscar o entendimento dessas questões, do que aqueles que abandonam. Porque aqueles que abandonam, naquele momento crucial de revolta, de não aceitação da situação, eles acabam retornando depois. Porque eles precisam entender. Eles precisam. Por quê? Faz parte do ciclo natural da vida. Nós entendermos essas coisas. Isso sem falar nos acontecimentos nossos do dia a dia. Acontecem cada coisa, assim, em questão de segundos, em fração de segundos, nós vemos determinados acontecimentos que a gente não tem como escapar de pensar. Essa semana mesmo, eu passei por uma situação dessa. Não diretamente, mas vendo a reação de uma outra pessoa. A empresa onde eu trabalho, ela sofreu um ameaço de um incêndio que poderia ter sido em grandes proporções. A tragédia foi mais em termos físicos e materiais do que propriamente humanos. Ninguém se machucou, não houve maiores acidentes nessa parte, mas o prejuízo para a empresa foi muito grande. Mas é naquele momento que você vê labaredas de fogo na sua frente, e colegas, amigos, pessoas queridas ali, em diferentes situações. Alguns estando lá e não tendo nem condição física ou psicológica de sair da situação, tamanho é o choque. E você não sabe se você vai acudir ou se você fica onde está, porque senão pode acontecer algo com você também. Enquanto isso, você vê outros que se sentem responsáveis pelo departamento, que poderiam estar fazendo alguma coisa, porque tem conhecimento técnico para isso, né? Porque eu trabalho numa empresa química, então nós temos profissionais assim de grande porte, de grande estrutura, para lidarem tanto com os equipamentos que fazem as colas e as tintas, como para saberem o que fazer para evitar um prejuízo maior, ou então um acidente. Então, essas criaturas, olha, a maioria delas se lançaram, foram em frente, tentando fazer alguma coisa. Então, a gente que está ali naquela situação, você simplesmente vê tudo negro à sua frente, porque é uma fumaça de um odor e de uma cor incrível, porque não tem como você ver um palmo diante do seu nariz, aquela fumaça negra. Né? Você consegue só visualizar vultos,
assim, na sua frente, alguns vultos de pessoas que você consegue identificar, correndo para cá, para lá, fazendo e acontecendo. Então, nesse momento, eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Então, eu tive uma grande prova, uma prova de autocontrole. Eu falei, não, eu não vou lá, eu não vou poder ajudar. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu vou ficar aqui no meu canto e procurar, na medida do possível, fazer com que ninguém mais vá até lá. A não ser aqueles que realmente possam fazer alguma coisa. Tem o pessoal da brigada de incêndio, tem o pessoal... Mas quem não pode? Mas aí... teve até uma colega que ela entrou em desespero porque ela viu um dos nossos gerentes no meio de toda aquela situação e ela perdeu ele de vista no meio daquela fumaça negra. Ela entrou em pânico. Ela começou a gritar desesperadamente, dizendo que ele havia morrido, porque ela não conseguia enxergá-lo. Aí outros também ficaram preocupados, até que nós conseguimos identificá-lo. Ele estava correndo de um lado para o outro, por isso que ela perdeu ele de vista. É que a fumaça era uma cortina, assim, que você não via. Só a fumaça. Ficou um cheiro horrível, né, no ar, aquele cheiro mesmo, asfixiante, mas não deu para controlar a tempo de não invadir pela fábrica toda, que lá é muito grande, né? Então, só ficou mais a parte da produção mesmo dos produtos, que ficou terrível, no meio da fumaça preta. Não, mas aí nós nem chegamos perto. Você via numa distância mais ou menos de uns 30, 40 metros. Você via. Mais do que isso, só chegou perto mesmo quem poderia fazer alguma coisa, entendeu? Aí o pessoal, quando voltou, que já tinha baixado a poeira, a fumaça, tudo mais, né? O pessoal que voltou, você não sabia identificar. Aí começa aquela coisa, graças a Deus que não aconteceu nada, né? Aí você começa até a rir de certas situações, porque você não conseguia saber a cor que eles estavam. Era muito interessante. Eles estavam pretos pela fumaça, estavam vermelhos pelo calor do fogo, dava a impressão de queimadura mesmo, mas não era, e brancos por causa do extintor que foi usado. Então, é meio, né, fica até engraçado. E pessoas assim, gente, é uma situação em que você não sabe realmente o que você vai fazer naquela hora. É uma coisa que não dá para você pensar, poxa, se eu tiver numa situação dessa, eu faço isso. Não, você não sabe o que você vai fazer. Tinham colegas que, abre a porta, abre a porta. No que a porta era aberta, eles saíam e fechavam a porta. Quer dizer, não é que você fez por mal, deixando os outros lá dentro. Não, é tudo tão assim, mecânico. São atitudes tão mecânicas que cada um quer salvar a própria pele, que você não... Eu fiquei preocupada se alguém fosse sair pela janela, sabe, de repente. Porque pode acontecer. Vai que numa dessa, o tumulto, o pânico, alguém se jogue de uma das janelas, né, de outros andares. Né, mas não aconteceu nada disso, graças a Deus. Mas que nem essa menina que pensou que o nosso gerente estivesse, sei lá, acontecido alguma coisa com ele, né? Ela realmente, ela foi a que mais precisou de amparo e de socorro, porque ela ficou em estado de choque. Agora, imagina se tivesse acontecido alguma coisa, né? E ela é uma das meninas que trabalha ali na produção, então, ela sabe mais ou menos mexer no maquinário. Então, ela fez o que pôde na hora, mas depois não deu para fazer mais nada. Mas aí, o que acontece? Onde eu queria chegar? Eu queria chegar que esse mesmo gerente, no dia seguinte, ontem, como eu não vou trabalhar na parte da manhã, a hora que eu cheguei à tarde, o pessoal da manhã estava assim impressionado com a atitude dele, dizendo que ele estava abalado, visivelmente abalado, é lógico, né? Ele disse que ele não dormiu a noite inteira, porque são cenas que não saem da sua cabeça. Foi uma coisa em pequenas proporções, fisicamente que eu digo humanamente falando, mas eu acho que abala bastante mesmo, né? Ele que estava ali diretamente com todo mundo. E ele entrou na fábrica e a única coisa que ele conseguiu dizer foi, além do bom dia, né, foi que ele, naquele dia, ele chegou à conclusão de quem são as pessoas com quem ele realmente pode contar e aquelas com quem ele não pode. Então,
para ele, foi uma coisa assim que mexeu muito na parte do aprendizado, da sensibilidade, do conhecimento com os companheiros de trabalho, né, do reconhecimento também, de você saber com quem você trabalha. Porque eles ficaram lá além do expediente, tiveram que ficar limpando, tudo é lógico, né, gente? Aquilo ficou um horror. E eu não sei se é a isso que ele quis se referir, mas algumas pessoas ficaram com ele. Ficaram junto com ele, não sei que horas que eles saíram de lá. Então, eu acredito que seja nesse ponto que ele tenha também se referido. Né? Coisas mínimas, mas é realmente um momento para você pensar e saber, conhecer muitas situações. Né? Quem nem chegou perto da coisa ali já se colocou à prova, já viu que tipo de situação... Aliás, que tipo de reação se pode ter numa situação dessa? Imagina quem estava diretamente ali, né? E ele é uma pessoa, ele se diz católico, ele é extremamente sensível, e muita gente faz um juízo muito errado dele, sabe? Chamando justamente de frio, insensível, e ele não é. E quem o conhece melhor sabe que ele não é. E foi justamente num momento desse que eu acho que ele também deixou passar esse lado verdadeiro dele, esse lado humano, esse lado de verdadeiro chefe, sabe? Porque ele não foi só aquele chefe que ficou no comando da situação. Não, ele foi lá. Ele foi, sabe? Preocupado com as pessoas, preocupado com a empresa, preocupado com tudo, preocupado com os produtos que são de responsabilidade dele, a fabricação dos produtos. Então, qualquer alteração que pudesse ter acontecido, quimicamente falando, a responsabilidade também é dele. Então, ele assumiu a situação assim, na ação. Então, isso é legal, para a gente saber que o ser humano precisa disso, né? Precisa de certas situações para você ver como chegar até lá. E a caridade, voltando lá, no início da nossa palestra, a caridade, até quem... Existe um ditado, né, que diz que ninguém é tão rico que não tenha o que receber, nem tão pobre que não tenha o que dar. É verdade. Quando você quer fazer, você faz. Ah, você quer fazer, você faz. Você pode não ter uma moeda no bolso, mas você vai procurar ajudar aquele que precisa. É interessante. Eu ouvi também essa semana, a gente tem que começar, né, a abrir os olhos para os acontecimentos do dia a dia. Um comentário interessante também, sobre a famosa distribuição de sopa, que faz parte de vários núcleos religiosos, não existe exclusividade de religião nenhuma em fazer isso. Mas existe, né, aquele trabalho, né, fraterno, de assistência social, em distribuição de sopa, principalmente nesse inverno. E eu ouvi uma coisa muito interessante. É fácil você pegar, tirar o seu dinheirinho do bolso e ajudar a comprar os ingredientes da sopa, não é? É. Você pega 10 reaisinhos aqui, 5 ali, é fácil, você consegue. Doação, você consegue, né? É fácil você ir lá fazer a sopa, né? Ah, é muito fácil, porque geralmente na confecção da sopa é um bate-papo danado, você conversa, você distrai, você troca ideias, é terapêutico. É fácil. É fácil você pegar o prato, a tigela, encher de sopa e dar para alguém. Nossa, você se sente assim a melhor das criaturas, né? Nossa, eu estou fazendo uma coisa com a caridade que eu estou fazendo. Toma a sopa para você. Toma a sopa. Você está com fome? Come a sopa aí. Mas peraí. Aí aquele que não pode fazer nada disso, será que ele vai ficar de lado desse trabalho? Tem aquele que, de repente, ele não tem tempo de ir lá confeccionar a sopa, ou então ele pode ter algum problema de saúde, não tem força para mexer caldeirão, sei lá. Ou não tem um mísero centavo no bolso, que não dá para comprar uma batatinha para pôr na sopa, né? E também não tem condições de ir lá servir a sopa. Será que ele não pode fazer nada? Ah, pode. E se ele sentar do lado daquele irmão que acabou de receber o seu pratinho de sopa,
sentar lá do lado dele e falar, e aí, tá boa a sopa? Você está gostando? Você gosta de tudo que tem nessa sopa? Tá frio hoje, né? Nada como um pratinho de sopa, né? Você mora na rua, você mora por aqui. Como é que é a sua vida, meu irmão? Será que esse daí não está sendo mais caridoso do que aquele que faz a sopa, que comprou as coisas para a sopa? Porque às vezes aquela criatura, como eu já cheguei a ouvir, hein, gente? Eu já cheguei a ouvir. Um morador de rua, nós chegamos até ele para dar um prato de sopa. Ele falou, eu não quero sopa. Ele falou, chega de me darem sopa. É o terceiro prato de sopa que estou me dando hoje. Eu quero conversar com alguém. Será possível que eu possa? É verdade. É verdade. Então, dar a sopa, às vezes, é muito fácil, gente. Tem gente que nem boa noite dá para aquelas criaturas, mas mal olham na cara. Não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança. Dá o prato de sopa aí. Será que é isso que ele quer? Não, ele quer alguém ali do lado dele, às vezes. Conversar, porque ninguém dá atenção para uma criatura dessa. Ninguém dá. Sabe, então, é a questão do, será que nós não podemos fazer isso? Muitos não podem, porque não sabem. Não sabem. O Pai perdoa, porque esse que não sabe fazer isso, pelo menos ele sabe pôr a mão no bolso e fazer alguma coisa para que a sopa seja feita, né? Então, cada um tem o seu mérito, sim. Mas nós precisamos pensar muito na necessidade daquele que está ali, não é? Precisando realmente da sopa. E geralmente, esse que senta para conversar, porque ele não tem o mínimo de condição material, financeira, para ajudar aquela criatura, ele não ostenta isso. Sabe por quê? Porque ele acha que ele não fez nada. Por quê? Porque o que conta na balança social é quem dá alguma coisa. Dar visivelmente. Dar algo que todos estão vendo. Então, esse daí ele nem fala. Mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu estava lá conversando com o cara lá, mas não fiz nada. Talvez esse tenha feito tudo. Tudo. Uma frase que ele tenha dito não vale. Um caldeirão de sopa não vale por aquela frase que ele tenha dito. Não é? E nós vivemos muito nessa do, eu não tenho tempo de fazer isso. Eu vou lá, eu tenho uma horinha para ir lá, eu vou lá, dou a sopa, tá feita a caridade da semana. Será que é bem por aí? Como também eu já ouvi dizer e parei para pensar, quem sai para um trabalho voluntário, não é só o trabalho de distribuição de sopa, não. Quem sai para o trabalho voluntário, seja ele qual for, não tem hora para voltar. O trabalho pode ter hora para começar, mas para acabar ele pode não ter. Porque de repente chega um necessitado, você vai dizer para ele o quê? Volta amanhã, o centro fechou. Está fechado o centro. A pessoa pode chegar na esquina seguinte e dar cabo da própria vida. Às vezes ela precisava falar alguma coisinha. Ela precisava ouvir alguma coisa mínima. Então, eu achei que isso é uma coisa que nós temos que pensar, sabe? Porque isso existe muito entre nós. Muito. Aquela coisa, olha, tal hora, eu preciso sair correndo, porque já deu a minha hora. Eu tenho uma hora para ficar trabalhando, sabe? Mas, será que isso é tão assim de coração? O coração está no servir, né, gente? A questão do servir. Servir. Nós não sabemos o que é servir. Servir, a gente acha que é tudo isso que nós falamos até agora. Eu estou servindo a Deus. Nada disso. Você serve o que é necessário para aquele que está precisando. Isso é que é servir. Sabe? E sempre lembrando dos limites, da ponderação. Porque existe também. Só que isso faz parte da educação. E a educação, nós vamos passando ao outro à medida que nós vamos adquirindo também. Né? Aí sim, aí se faz um trabalho praticamente completo. Bom, para encerrarmos, o último item desse capítulo, ele fala da beneficência exclusiva. Como isso é fácil de fazer, né? Amar os meus familiares, amar a quem me ama. Eu sou tão bonzinho. Mas é lógico. Né? Você amar aqueles que você tem em casa.
que às vezes não é tão fácil assim, mas a gente ama. Amar os que nos são caros, os que gostam da gente também. Como é fácil, né? Amar aquela criatura que obedece a gente, faz tudo do jeitinho que a gente quer. Aí eu amo. O dia que ele fala não, não vou fazer, a casa cai. Então, a beneficência, ela tem que ser imparcial. Sabe? Quando a criatura já consegue praticar esse tipo de coisa, já consegue praticar tudo que há de bom dentro dela em relação ao outro, ela já pode dizer que ela conseguiu aprender alguma coisa. Ela não está enxergando a diferença. Aquela questão, eu vou fazer para esse, mas para aquele ali eu não faço, não. Mas qual é a diferença? Aí ela vai ter que explicar quais são as diferenças. Porque aquele aceita, aquele não aceita. Problema dele. Se ele vai aceitar ou não. Você tem que dar na medida por igual. Aí tudo bem. Aí é uma questão sua. Então, nós temos que também trabalhar esse nosso lado. Porque nós ainda também não sabemos trabalhar isso. Nós não temos ainda isso. Nós já começamos a saber o que é fazer o bem para o outro. Mas, será que ele vai reconhecer? Será que ele vai, daqui a um tempo, olha, eu fiz tanto por ele, olha agora o que ele faz por mim. Paciência, nós temos que enxergar o outro realmente como ele é. Sabe, nós também temos o nosso livre-arbítrio, fazer ou não fazer. Vamos fazer se a gente quiser fazer. Porque fazer também, para ganharmos os nossos pontinhos no céu, e não ser de coração, não ganhou nada. É só ilusão. Então tá aí. Um longo caminho de reflexão para a gente fazer, né, a partir de então, e agir também. Porque nós temos todo o tempo do mundo, para praticar tudo aquilo que a gente aprende de bom. Certo? Então, agora nós vamos às perguntas e comentários. Até ia começar. Aproveitar que eu estou com o microfone. Que é verdade, né? Às vezes até a pessoa que vem no centro espírita, ou em qualquer casa, né? Não é nem só o cara da rua. Porque a pessoa que vive na rua, como você falou, né? Quem vai conversar com ela? Né? Uhum. Assim, exceto as pessoas do meio também lá, que às vezes a pessoa está envolvida, outras vezes é aquela pessoa muito isolada, mesmo na rua, né? Mas a pessoa que não vive na rua dificilmente vai parar para conversar, né? Dar atenção. Mas assim, em outra escala, até às vezes as pessoas numa casa espírita, por exemplo, vêm, assiste a palestra, recebe o passe, mas tem vezes que ela quer mais conversar com alguém um pouco, ter atenção, né? É a mesma coisa, assim, não é porque está na rua não, mas às vezes a pessoa está mais necessitada de, né, de um pouco de atenção, de simpatia. Quem não gosta? Ainda mais quem está chegando assim, super carente, sei lá, de um monte de coisa, não importa para nós também. A nossa obrigação é darmos o mínimo de atenção e saber, não, é verdade, você tem razão. Porque eu me lembrei do morador de rua, mas existem pessoas com posses, sabe, pessoa de posses que não passa por isso, mas é carente do mesmo jeito. É sozinho, ninguém lhe dá atenção. Eu acho que a proporção até é maior, né? Para quem é assim, para quem é mais, vamos dizer, o bem de vida, né? O bem situado. Acho que ele experimenta a solidão de uma forma muito mais dolorosa do que aquele que está na rua. Porque aquele que está na rua, pelo menos ele está vendo movimentação de pessoas. Mas tem uns que estão lá enclausurados em seus próprios palácios, né? Sem ninguém por perto. É mais ou menos isso aí que você colocou. Tudo vale. A Raquel tá sempre cheia de bons exemplos, né? Pelo menos, né? Teoricamente a gente procura. De um cabedal muito grande de experiência. Do lance eu tive um pensamento assim, que alguns... o servir, ou as pessoas que estão nas ruas, elas têm, entre elas mesmas, diferentes níveis de necessidades.
Então, realmente, alguns, só um pratinho de sopa ali, tá? É o que ele precisa, é o que ele quer, é o que tá bom. Para outros, realmente, o pratinho de sopa vai ser mais uma sopa? Não, eu quero conversar, eu quero pentear o cabelo, eu quero tomar um banho. Tem outras necessidades, além da comida. Então, temos que... deveríamos, né? Ser mais flexíveis, né? Sabe, Leandro, nós esquecemos, às vezes, eu digo nós, porque é nós mesmos, nós esquecemos que aquela criaturinha que está ali, ela é tão ser humano quanto qualquer um de nós, cheia de sentimentos, cheia de pensamentos, e nós as tratamos só como uns necessitados de comida, necessitados de um cobertor, necessitados de comida. Nós esquecemos que aquela criatura também tem um monte de coisa dentro dela que ela quer expor, que ela quer resolver. Né? Nós mesmos, nós somos responsáveis por essa marginalização. Só que dentro do nosso conhecimento, nós temos que colocar uma coisa na nossa consciência. Hoje é o dia dela. E amanhã? Qual será o nosso? Queria complementar, agora lembrando disso tudo, o Espiritismo ele traz um ponto muito importante para que possamos aprender como nós funcionamos como encarnados e até o nosso lado eterno e o nosso lado de energia. Porque esses conhecimentos dessas necessidades, de uma conversa, de um isso, ou de um estar presente, e as diversas necessidades, não são todas abordadas no nosso ensino comum, né, da escola. Não. A escola fala só que deveríamos aprender as ciências A, B, C, D, X, Y, e daí nos encaixarmos no mundo, mas eles não... A psicologia sabe, mas o mais divulgado não é isso, né? É divulgado como se nós fôssemos um pouco de máquina. E isso é um ponto importante do Espiritismo e de outras religiões e de outras escolas que acreditam na reencarnação, que nós temos um lado energético, que nós podemos ter dentro de familiares uma família gigante, mas só conseguimos conversar e termos afinidade que dentro de 20 pessoas com uma ou duas pessoas. E então esse lance de afinidade e de necessidades diferentes e de necessidades que não são mecânicas, como a sociedade nos dá, é interessante o Espiritismo dar esse esclarecimento a mais e nós sabermos de tudo isso. Um pessoal do yoga fala que é bom você conviver com bons grupos que você gosta. Então você é alimentado, você alimenta esses bons grupos, que têm afinidade, e você é alimentado por eles, que são boas energias, bons grupos, boas egrégoras. E uma das dicas de se viver bem no planeta Terra é você escolher bons grupos para conviver. Continuando a isso, nós dizemos que não necessariamente nós temos a nossa família, aqueles que são de sangue, e sim aqueles com o qual a gente sempre escolhe viver. É interessante tudo isso, né? É interessante, né? Mas você tocou num ponto que eu gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Você falou a escola acadêmica que nos ensina, e ensina de uma forma igual para todos, como se todos fossem iguais. Vamos pegar lá a criança, né? A fase de alfabetização. Bom, é tudo igual. Vamos ensinar, parece que você está ensinando para a massa. É isso mesmo. Só que, como nós acreditamos na evolução, e ela realmente está aí para mostrar para a gente, nós sabemos as crianças que estão chegando hoje, no nosso círculo reencarnatório, que são crianças diferenciadas. E, por causa disso, a própria pedagogia e a psicopedagogia também foi obrigada a evoluir. Hoje você vê que um pedagogo, ele precisa de muito mais conhecimento do que no passado. Hoje, o curso de pedagogia, ele é muito mais rico. Por quê? Porque você tem que lidar com crianças mais ricas, com um potencial diferente. Então, o pedagogo e o pedagogo, ele tem que ter um cabedal muito bom para poder auxiliar nessas crianças. Por quê? Porque eles já trabalham com a individualidade. Eles estão vendo
que uma é muito diferente da outra. E não adianta você querer ensinar para o Zezinho a mesma coisa que o Pedrinho vai aprender. Tá? Porque o Zezinho, ele já sabe aquilo que o Pedrinho ainda não sabe. Então, existem sim essas diferenças. Tanto é que as salas hoje, as classes nas escolas que dão mais atenção para isso, né? Elas são divididas num número limitado de alunos. Não podem ter muitas crianças na sala, porque senão a professora não dá conta. Por quê? Porque ela está começando a trabalhar essa individualidade da criança. Então é muito interessante. E hoje, isso, né? Aquela coisa, né? Isso só acontecia em escolas particulares. Não, as escolas públicas também já estão começando, devagarzinho, né? A compreender isso, a estimular. É que os próprios frequentadores da escola pública ainda não acordaram para isso. Mas os profissionais que estão lá sabem que isso já está acontecendo. Então, isso faz parte da nossa evolução. Então, dentro disso, você vê que a grade pedagógica, a grade de ensino também vai ser modificada. Já está sendo. Porque não adianta você querer ensinar coisas que lá há 30, 40 anos atrás era legal, né? Mas agora não, a criança não vai acreditar. Tá? Já tem criança que não acredita que o Brasil foi descoberto, né? Imagina você começar a falar de outras coisas que ela vai dizer, não, o tio está brincando comigo, é brincadeira. Eles já querem a verdade da história e tem toda a condição de aprender a verdade da história, que hoje já começou, né? Então, hoje nós estamos sabendo. Eu convivo muito com professores, então eu sei mais ou menos disso aí, como é que funciona. O historiador, o geógrafo, ele já está diversificando um pouco o seu rumo, porque senão ele que vai parar, hein? Os alunos vão dar uma rasteira nele, porque eles não vão acreditar naquela historinha que eles contam. Bom, gente, que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre. Muito bem, obrigado, Raquel. Então nós vamos passar as vibrações e a prece final, né? Convidar o Leandro aqui para fazer para nós. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, respirar tranquilamente, e nesse banquete de boas energias, de bons conhecimentos, que propiciam boas reflexões, nesse momento de leveza, de aceleração espiritual, nós vamos vibrar o que nós temos de melhor. Vamos emitir as nossas energias, pensamentos e força mental. Vamos vibrar para o planeta Terra muita luz, muita energia, muita força positiva, para que ele possa ascender mais rapidamente e se tornar um mundo melhor. Vamos vibrar renovação para as pessoas que estão nos presídios, que elas deixem o velho homem e se tornem um novo homem, parando e não errando mais. Vamos vibrar uma força, uma esperança, uma renovação grande para essas pessoas que estão nos hospitais e precisam dessa guinada, desse ânimo, dessa renovação psicológica e física. Vamos vibrar um sorriso, uma mão caridosa, um prato de comida, um agasalho para as pessoas que estão nas ruas e não têm para onde ir. Vamos vibrar uma luz de conhecimento e de entendimento para todos os governantes de todos os países, que eles possam atender da melhor maneira os pedidos dos seus povos. Vamos vibrar uma consciência ecológica nova, mais moderna, para todo o planeta. Que nós, neste momento, todos nós, em conjunto com o grande planeta, possamos viver de uma maneira mais renovável, de uma maneira menos destrutiva. Vamos, por fim, vibrar os nossos ambientes de trabalho, que os problemas que lá estão possam ser queimados, dissolvidos, solucionados, ou pelo menos minimizados. Vamos vibrar para os nossos lares, para os nossos entes queridos, uma boa energia, uma confraternização. E
Ao finalizar, vamos vibrar por nós mesmos, que todos nós possamos estar mais íntegros, mais conscientes, mais elevados energeticamente, de uma maneira a somar a uma grande rede positiva em todo o planeta, em toda a galáxia, que está sempre em evolução. Que assim seja, graças a Deus, e nesse momento especial, nós vamos agradecer ao plano espiritual por termos realizado mais este trabalho de palestras públicas. Que assim seja, graças a Deus.